Em um estúdio intimista, com iluminação suave e uma plateia inicialmente neutra, o apresentador se prepara para uma entrevista que promete ser intensa e reveladora. Do outro lado, o ex-presidente do Brasil retorna ao cenário midiático após um período de silêncio, pronto para compartilhar suas perspectivas sobre a política nacional e os desafios econômicos que o país enfrenta. O renomado jornalista e apresentador, conhecido por sua habilidade em conduzir entrevistas profundas e provocativas, inicia a conversa com uma expressão de cordialidade profissional. O entrevistado, por sua vez, mantém uma postura firme, demonstrando estar preparado para abordar temas delicados e controversos. Boa noite, presidente. Agradeço por aceitar nosso convite para esta entrevista. Vivemos tempos desafiadores no Brasil, com crises econômicas e políticas que afetam diretamente a população. Gostaria de começar perguntando sobre sua visão a respeito do atual governo e das medidas que têm sido implementadas para enfrentar essas crises. Boa noite. É um prazer estar aqui. Olha, o que temos visto é um governo que, na minha opinião, tem tomado decisões equivocadas, levando o país a uma situação econômica ainda mais complicada. As políticas adotadas pelo presidente e seus ministros não têm surtido o efeito desejado, e quem sofre é o povo brasileiro. A plateia, até então neutra, começa a demonstrar sinais de interesse mais atento, percebendo o tom direto do entrevistado. O senhor mencionou decisões equivocadas. Poderia especificar quais medidas acredita serem prejudiciais e de que forma elas impactam a economia e a vida dos brasileiros? Claro. Podemos falar sobre o aumento da carga tributária, que sufoca empresários e desestimula investimentos. Além disso, a falta de controle nos gastos públicos gera desconfiança no mercado, elevando a inflação e reduzindo o poder de compra da população. Sem contar as interferências em estatais, que afastam investidores e prejudicam nossa economia. O apresentador, mantendo a compostura, busca aprofundar a discussão. Entendo suas colocações. No entanto, alguns argumentam que medidas como o aumento de impostos são necessárias para equilibrar as contas públicas e investir em áreas essenciais, como saúde e educação. Como o senhor responde a esses argumentos? Não se trata apenas de arrecadar mais, é preciso gastar melhor. Durante meu governo, buscamos cortar gastos desnecessários e investir onde realmente importava. A solução não é penalizar quem produz e gera empregos, mas sim criar um ambiente favorável para o crescimento econômico. Infelizmente, o governo atual parece não entender isso. A audiência começa a reagir, com murmúrios indicando concordância ou discordância, tornando o ambiente mais carregado de emoções. Falando em seu governo, há críticas relacionadas à condução da economia durante sua gestão, especialmente no que diz respeito ao aumento da dívida pública e à gestão da pandemia. Como o senhor avalia essas críticas? Enfrentamos uma pandemia sem precedentes. Tomamos medidas para salvar vidas e empregos. A dívida aumentou? Sim, mas era necessário para evitar um colapso econômico. Fizemos o que era possível com os recursos disponíveis. Agora, culpar meu governo pelos problemas atuais é uma forma de desviar a atenção das falhas do governo atual. O apresentador percebe a intensidade crescente e decide direcionar a conversa para o futuro político do entrevistado. O senhor mencionou anteriormente que pretende se candidatar novamente em 2026, mas atualmente está inelegível devido a decisões judiciais. Poderia comentar sobre isso? Minha inelegibilidade é uma injustiça. Estão tentando me tirar do jogo político porque sabem da minha força junto ao povo. Mas confio que a verdade prevalecerá e que, em 2026, estarei apto a representar novamente os brasileiros que acreditam em nosso projeto. A plateia, agora mais envolvida, reage com aplausos e algumas manifestações contrárias, refletindo a polarização presente na sociedade. Presidente, para finalizar esta parte da entrevista,
Que mensagem o senhor gostaria de deixar para os brasileiros que acompanham nossa conversa? Quero dizer ao povo brasileiro que não desistam. Nosso país é grande e forte. Juntos, podemos superar qualquer crise. Continuem acreditando e lutando por um Brasil melhor. Estarei sempre ao lado de vocês. O clima no estúdio se intensifica à medida que a entrevista avança. A plateia, antes neutra, começa a reagir com mais emoção diante das respostas afiadas do entrevistado e das provocações calculadas do apresentador. Falamos sobre os problemas da economia e das decisões do governo atual. Mas a pergunta que muitos fazem é: como o senhor resolveria essas questões se estivesse no comando do país? A solução é simples, mas exige coragem. Primeiro, precisamos restaurar a confiança no Brasil. Os investidores não querem colocar dinheiro em um país onde não há previsibilidade jurídica e onde o governo interfere na economia de forma arbitrária. Durante minha gestão, trabalhamos para reduzir o tamanho do Estado, cortamos gastos desnecessários e promovemos reformas estruturantes. Isso precisa continuar. Mas não houve críticas quanto à condução da economia na sua gestão? O aumento da dívida, por exemplo. Houve críticas, mas muitas delas sem embasamento. Tivemos um período de pandemia, e nosso governo tomou decisões para salvar empresas e empregos. Hoje, vemos um governo que aumenta impostos ao invés de cortar gastos. Isso não é gestão, é desgoverno. A plateia reage com aplausos e algumas vaias, refletindo a polarização. O apresentador percebe a tensão no ambiente e aproveita para questionar sobre temas mais polêmicos. Falando sobre gestão e governo, muitos brasileiros questionam o papel do judiciário e sua influência na política. Como o senhor avalia essa relação atualmente? O judiciário tem um papel essencial, mas não pode agir como um poder acima dos demais. O que estamos vendo é uma judicialização da política, onde decisões são tomadas sem respaldo popular. Quando um governante é escolhido pelo povo, ele precisa governar sem interferências indevidas. Respeito às instituições, mas também defendo que elas respeitem a vontade do povo. O apresentador insiste em explorar os limites dessa posição. Mas não seria necessário um contrapeso para evitar abusos do executivo? Claro que sim, e sempre respeitei isso. Mas o que vemos hoje é diferente. Decisões que deveriam ser tomadas pelo legislativo são transferidas para o judiciário. Isso não fortalece a democracia, enfraquece. A tensão cresce e o apresentador decide abordar diretamente o futuro político do entrevistado. Considerando esse cenário, como o senhor planeja superar a inelegibilidade e voltar a disputar uma eleição? A verdade sempre prevalece. A minha inelegibilidade é um processo político, não jurídico. O povo quer um Brasil diferente e essa voz não pode ser ignorada. Tenho confiança de que estarei apto para 2026. A plateia, agora completamente envolvida, se divide entre aplausos entusiasmados e manifestações contrárias, tornando evidente a força do debate. O apresentador, percebendo a energia do momento, conduz a conversa para uma reflexão sobre o futuro do Brasil. E se por algum motivo o senhor não puder se candidatar, qual seria seu papel no futuro político do país? O importante é continuar lutando pelo Brasil. Se eu não puder ser candidato, estarei ao lado de quem representar os ideais que defendemos. O Brasil precisa de lideranças comprometidas com a liberdade econômica, o respeito às instituições e a segurança da população. Não importa quem seja o nome, desde que esteja alinhado com esses valores. A plateia, mais inflamada, participa ativamente da discussão, tornando o ambiente ainda mais carregado. O apresentador aproveita para provocar um último questionamento antes de encerrar essa fase do debate. Sabemos que política é um jogo de alianças. Se precisar compor com antigos adversários para garantir apoio, o senhor estaria disposto a isso. O importante é sempre colocar o Brasil em primeiro lugar. Não se trata de vaidades ou rivalidades pessoais,
mas sim do que é melhor para o país. Se houver alinhamento em prol do Brasil, sempre estarei aberto ao diálogo. O apresentador observa as reações da plateia e percebe que o debate atingiu um ponto crucial. Agora, era o momento de preparar o terreno para a fase final da entrevista, onde as propostas concretas e os desafios para o futuro serão o centro da discussão. A tensão no estúdio atinge seu auge. A plateia está completamente envolvida na discussão, dividida entre aplausos e murmúrios. O apresentador percebe que é o momento de encerrar a entrevista com um questionamento que resuma toda a conversa e leve o público à reflexão. Diante de tudo o que foi debatido aqui hoje, qual é a sua mensagem final para o povo brasileiro? A mensagem é clara. O Brasil precisa voltar aos trilhos. Precisamos resgatar a confiança na economia, fortalecer nossas instituições e garantir que o povo seja sempre a prioridade. O que estamos vendo hoje é um governo que não escuta as pessoas, que governa para um grupo seleto e esquece dos trabalhadores, dos pequenos empresários, da classe média. Isso precisa mudar. E eu confio que essa mudança virá em 2026, com a força do povo. O apresentador, mantendo um tom neutro, questiona: mas o senhor acredita que essa mudança pode acontecer de forma pacífica e democrática, respeitando as instituições? Sempre defendi a democracia e o respeito às instituições. O que queremos é apenas um processo justo, onde as regras sejam iguais para todos. O Brasil tem um povo patriota, trabalhador e que sabe reconhecer o que é melhor para o país. Vamos lutar dentro da lei, com respeito, mas com firmeza, porque o Brasil não pode continuar nessa direção. A plateia, agora completamente tomada pela discussão, se manifesta com entusiasmo. O apresentador percebe que a entrevista se encerra em um momento de grande energia. Agradeço pela sua participação e pelas respostas dadas aqui hoje. O debate continua e cabe ao povo refletir sobre tudo o que foi dito. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O Brasil sempre estará acima de tudo. Com isso, a entrevista chega ao fim. A plateia ainda murmura e comenta entre si, e o apresentador finaliza o programa desejando que o diálogo continue fora do estúdio, entre os brasileiros. O debate político segue aceso, e o futuro do país segue em jogo.